Qual é a principal diferença entre a Vivo e a TIM? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais. Sempre lembrando aí que a gente está falando com relação às nossas raízes também. A gente considera as nossas raízes, que são exatamente os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Synergy, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as duas empresas de telecomunicações, telefonia móvel. E aí sempre lembrando, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui. O objetivo é caráter informativo, educacional, que a gente vai fornecer aqui para você, principalmente diferente daquela visão fundamentalista, apesar da gente utilizar muitas vezes algumas questões fundamentalistas, e também diferente da visão técnica. A gente mistura um pouco mais com análise quant, a gente usa um pouco mais de análise fundamentalista e análise quant, e uma pitadazinha de análise técnica. Mas o nosso foco é sempre análise quant. A gente desenvolveu uma solução baseada em ciência de dados, machine learning e inteligência artificial, que é exatamente o nosso método VAPT. Ele utiliza uma solução quant. Mas enfim, vamos lá conversar sobre essas duas empresas, a Vivo e a TIM, e qual seria a principal diferença entre elas, de acordo com o meu ponto de vista, tá? Eu vou dar meu ponto de vista, aí você vai analisar outros aspectos, de repente se você pode investir ou não, é decisão sua, né? A gente vai sempre estar aqui ajudando, trazendo mais informação para você. Então vamos lá. Então eu peguei aqui o site da B3, né? E entrei aqui com as informações dessas duas empresas, né? Primeiramente eu queria colocar como curiosidade aqui para você, qual é a posição acionária, ou seja, quem são os maiores acionistas aí de cada uma dessas empresas. A gente tem aqui na TIM, através da TIM Brasil e Participações SA, 65,59%. Aqui a gente tem outros, não está desmembrando quem são esses outros aqui, que detêm 33,40%. Algumas ações de tesouraria, isso perfaz um total de 100%. Aqui a gente tem em circulação aí 808 milhões de ações, né? Então aí isso tudo aqui a gente tem ações ordinárias, né? Todas elas com direito a voto. E a Telefônica Brasil, né? A gente está falando da Vivo, entenda aí Telefônica Brasil. Então a posição acionária da Telefônica Brasil é um pouco mais detalhada e algumas coisas interessantes, né? A gente tem aqui a SP Telecomunicações Participações Limitada, a gente tem aqui umas participações internacionais, que é a Telefônica Chile, Telefônica Latinoamérica Holding e a Telefônica SA, que é a Telefônica realmente mundial, né? Para quem não sabe, a Telefônica é uma empresa espanhola aí que detém aí grandes empresas no Brasil e outros mercados também. Então a gente tem aqui a Artisan Partners, também aparentemente um fundo estrangeiro e uma participação estrangeira, e a gente tem outros aqui, 21,25%, ação de tesouraria 0,17%. Então, no total, a gente tem aí 443 milhões e uns trocados aí de ações, basicamente ordinárias aqui da Telefônica, né? Então, o principal ponto, né, que me chamou a atenção, na verdade, é com relação ao payout, né? Muitas vezes a gente fala aqui no nosso plano 5, né, a diferença entre as ações de valor e as ações de crescimento, né, que seria growth e value. Então, nesse caso aqui, a gente consegue enxergar algumas coisinhas importantes, né? Para quem está chegando nesse primeiro vídeo aqui e não conhece, a gente ainda não ouviu a gente falando sobre essa questão. Na característica das ações de crescimento, sempre PL alto, preço sobre o valor contábil alto também, dividendo baixo, e também as ações tendem a ter um crescimento maior ao longo do tempo, né? Ou seja, crescimento na cotação. Nas ações de valor, nas cotações das ações de valor, a cotação tende a ser mais baixa e também apresentar um PL baixo e um P sobre VC baixo, né? Preço sobre o valor contábil, aí, ou valor patrimonial, né? Eu acho mais interessante a palavra valor contábil. Mas enfim, e o dividendo aí seria mais alto. Então, algum aspecto aqui que chama atenção nessas comparações dessas duas empresas de telefonia móvel, que são as principais empresas aqui no setor, né? A gente tem ainda, claro, a Oi essa Oi móvel já foi vendida para o consórcio para a Oi, que envolvia a Vivo, a Claro e a Telefônica, né? A Vivo. Mas enfim, a gente não vai discutir essa história da Oi, mas sim dessas duas empresas aqui de telefonia. Se a gente for comparar aqui, esse aqui é do site Status Invest, a gente tem aqui o payout da Telefônica comparando ao payout da TIM, né? Payout, para quem não sabe, é exatamente após todo aquele processo em que você vende o seu produto ou serviço, paga os impostos, paga fornecedores, paga os funcionários e etc e tal, o que sobrar é o lucro, né? Esse lucro que é revestido ou através da formação de caixa, ou ele pode ser utilizado para distribuição de dividendos,
ou ele pode ser reinvestido já em projetos novos da própria empresa. E o que acontece? Se a gente for olhar, lá no final a gente tem aquele lucro, e parte desse lucro que vai ser distribuído em dividendos é o que a gente chama de payout. Nesse caso, tem uma diferença bem interessante aqui entre o payout da TIM e o payout da Telefônica. Se a gente for olhar o payout da TIM aqui, ó, a gente tem aqui um payout relativamente baixo, né? Por muito tempo, aí, se a gente pegar 2011, começou a pagar ali, né? Teve um crescimento elevado, de até 58%, 56%, né? E aí depois baixou, 23%, ficou ali na casa dos 20%, subiu ali para 33% em 2018, depois 2019, 27%, deu uma aumentada lá em 2020 para 58,74%, e aí já está aqui em 2021 em torno de 30%, quase 40%, né? Mas se a gente for comparar com a Telefônica, o que a gente vê na Telefônica? Olha ali, desde 2012 ela paga ali quase no talo, né? Então ela paga ali 95% ali em 2012, né? Quase 100% do lucro que é tirado é revertido para os sócios, né? 98% ali, né? Aqui em 2018 teve um lucro muito elevado, né? Então os proventos aí proporcionais foi 76%, né? Aqui em 2019, 115%. Como é que pode pagar 115%? Ou seja, está pagando mais do que o lucro? Ou seja, está tirando do caixa para distribuir através de dividendos, né? Então, além do lucro, está tirando do caixa. Aqui 2020, 80% e 2021 já está em 66%. O que é que a gente pode se perguntar aí nessa situação, né? Eu sempre falo com relação a isso que as pessoas que focam 100% em dividendos têm que entender também. É que há um interesse do pagamento de dividendos pelos sócios, né? E esses sócios não simplesmente esses sócios minoritários, né? Quando a gente compra uma ação, muita gente compra essa ação com interesse de receber os dividendos, mas esses dividendos são pagos principalmente por interesse dos sócios majoritários. E se a gente for olhar quem são os sócios majoritários aqui da Telefônica, são as empresas internacionais, são as holdings, é o braço internacional da Telefônica. Então a gente tem que se perguntar exatamente esse ponto. É interessante para você, investidor? De repente é. Se você focar em dividendos, cola ali na Telefônica que você já percebe que ela tem essa característica de pagadora de dividendos, porque é interesse dos sócios majoritários receber esse dinheiro. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão possivelmente fazer o caixa das holdings, né? Vão fazer o caixa dos braços internacionais, vão investir no conglomerado como um todo, conglomerado mundial. Aparentemente, aí eu digo aparentemente, teria que ler relatório, ficar olhando relatório horas e horas para você tirar essa dúvida. Aparentemente, a TIM tem uma outra perspectiva. Apesar dela ter um braço internacional, a TIM é da empresa, uma empresa italiana, que a gente é uma subsidiária, mas ela tem uma característica diferente aqui. Os sócios, aparentemente, não têm tanto interesse em ficar recebendo aquela quantidade muito forte de dividendos, diferente ali da Telefônica. Então, esse é o principal aspecto que me chamou a atenção nesses dois ativos. Por que me chamou a atenção? Porque essas duas empresas elas estão bem lá atrás no nosso ranqueamento VAPT, né? O ranqueamento VAPT é exatamente o ranking que a gente utilizou principalmente para identificar empresas que estão em crescimento, né? Empresas, na verdade, ações que estão em crescimento, fundos imobiliários, ou stocks, REITs, ou até mesmo ETFs. Então, a gente usa esse ranqueamento para identificar esse tipo de crescimento que a gente tem interesse, de repente, para compor um portfólio aí de curto, médio ou até mesmo longo prazo. Então, nesse caso, essas duas empresas, tanto a TIM quanto a Telefônica, elas estão lá atrás. No caso, a TIM está na penúltima posição do nosso ranking VAPT. Aí a gente tem mais de 250 ações nesse ranqueamento somente para as ações, né? Então, ela está lá atrás, assim, bem próximo da Telefônica, que também está lá atrás. Então, nesse sistema de ranqueamento, você pode utilizar também nesse aspecto, né? De repente, como você sabe que elas são pagadoras de dividendos, principalmente aí focando aí no caso da Telefônica, né, ela tem esse aspecto, está na cara que ela tem esse aspecto de tirar esse dinheiro do lucro, que é obtido aqui no mercado brasileiro, e revertido para os sócios, no caso dos braços internacionais. E aí, é interesse seu também, se for interesse seu com essa visão de pagamento de dividendos, de repente pode ser também uma oportunidade para você ficar de olho. Então, sempre que ela estiver lá atrás no ranqueamento VAPT, você pode olhar com esses olhos. Não é simplesmente porque ela está lá atrás no ranqueamento VAPT que ela não serve para nada. Pode ter empresas mais complicadas ali no final do ranqueamento VAPT, mas pode ter empresas mais interessantes, de repente, esse aqui, se você for usar a estratégia de dividendos, ou seja, ter um foco maior
em dividendos. Então esse é o aspecto que eu percebi aqui, né, na comparação dessas duas empresas, essas duas principais empresas aqui do nosso setor de telefonia móvel aqui no Brasil. Certo, pessoal? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se você é investidor de uma dessas empresas aí da telefonia móvel ou tem interesse em investir também. Não esqueça de compartilhar com seus amigos para a gente criar essa comunidade de uma forma nova de investimento, né? Uma visão nova de investimento que é a análise quant. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até amanhã.